Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz, todos tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar hoje no Salmo 74. Ele é um salmo de instrução, é um masquil, de autoria de Asaf. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, desde o monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora, toda a obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até ao chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a mão, a saber a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte, e ao ribeiro secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, tu é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabelecestes todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disso, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, o único que é digno de receber honra e louvor. Estamos aqui, Senhor, para aprender o teu nome, para te glorificar. Senhor, sê conosco nessa noite. Vem com o teu poder sobre nós. Edifica a tua igreja. Nos dá sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Veja, ele tem algo interessante nesse salmo. Embaçou. Embaçou. Que eu... Não, já estava tava bom. Já estava embaçado já. Tá bom. Ele tem algo interessante nesse salmo. O versículo 13 diz assim: Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Veja, baleias aqui é a palavra taniim. Taniim, na versão King James, foi traduzido como dragão. O Almeida, quando em 1600, se eu não me engano, começou a tradução em torno de 1671, ele não tinha ideia do que era um dinossauro. A palavra dinossauro foi criada por Owen há mais ou menos 200 anos atrás. Então o que acontece? Existe um indicativo na Bíblia que na criação os dinossauros estavam presentes. Por quê? Porque Tanin quer dizer lagarto terrível.
grande lagarto terrível no hebraico. E lá na narrativa do Gênesis, é a palavra que aparece. Então, o que acontece? Nós percebemos aqui, o Leviatã também é um outro animal que quando nós olhamos para ele, nós vemos, deixa eu ajeitar a câmera um pouquinho aqui, melhorou, precisa o técnico. Nós vemos que o Leviatã, na descrição dele, ele também lembra um dinossauro. E isso é uma coisa bem interessante, porque por causa que nos dá indícios de dinossauros na criação. Entendeu? Um dia eu vou separar para falar sobre esse assunto, usando como base um filme lançado por cristãos chamado Dragões ou Dinossauros, onde fala das inúmeras lendas de dragões que tem espalhado por toda a humanidade. Para vocês terem uma ideia, são mais de 200 lendas de dragões. Algumas até muito conhecidas que viraram filme. Então é um assunto bem interessante e quando a gente tem esse apontamento bíblico, fica mais interessante ainda. Amém? Amém. Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 2. Eu estou meio brigando com as sombras aqui. Juízes 2. Versículo 1 diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Vamos fazer uma pausa aqui. Quem é esse anjo do Senhor? Veja, sempre que você vê a figura de um anjo em forma humana, e esse anjo carrega características de Deus no texto. Por exemplo, esse anjo aqui ele fala o seguinte: do Egito vos fiz subir. Quem fez subir o povo do Egito? Foi Deus. Isso aqui é uma chamada teofania. Alguns teólogos até defendem que as teofanias, elas são aparições de Jesus pré-encarnado. Então a teofania, na verdade, é uma manifestação visível de Deus na forma de o anjo do Senhor. Algumas vezes, você vai ver inclusive a palavra anjo do Senhor em letra maiúscula. Aí é de acordo com a versão e com a tradução. Mas nós temos que entender que aqui, Deus está visitando o povo. Inclusive, no versículo 2, ele fala o seguinte: E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. O que acontece? Deus está cobrando a aliança feita com eles, diante do Monte Ebal, diante do Monte Gerizim. Essa aliança ela é repetida em Deuteronômio 28, é o quadro que nós estamos narrando aqui. E dentro dessa aliança não podia fazer acordo com os moradores da terra. E quando tratasse com qualquer tipo de idolatria, seria muito importante destruir. É muito interessante, eu quando fui salvo e vi essas passagens, tranquilo, quando eu fui salvo e vi essas passagens, eu chamava de, deixa eu ajustar mais um pouquinho aqui, essa é uma câmera nova, espera lá, deixa eu pôr aqui a questão de luz, melhorou. Melhorou mais ainda, estou um pouco baixo. Espera lá. Melhorou mais, isso. Aí o que acontece? Quando eu lidava com essas passagens, eu chamava de Programa Divino de Manutenção de Culturas.
E qual que era? Quebra tudo, arranca tudo, queima tudo, destrói tudo. É muito interessante o que? Aqui já começa a entrar uma primeira instrução aqui. Nós vemos no mundo hoje, por causa do movimento Nova Era, gente, movimento Nova Era não é nada novo. Nós temos que entender que a semente do movimento Nova Era começou com uma mulher chamada Alice Bailey. Alice Bailey era discípula do pai do satanismo moderno, chamado Aleister Crowley. Essa mulher, ela viajou para o Egito, ela viajou pelo Oriente, ela fez uma série de cursos, fez uma série de formações em religiões pagãs e retornou ao Ocidente. Ao retornar ao Ocidente, ela se tornou influenciadora e precursora do que veio a ser o movimento Nova Era. E o que o movimento Nova Era ensina? Basicamente, neopaganismo. E hoje, em 2021, nós vivemos o auge, dentro da história, não sabemos o que tem para frente, do neopaganismo. E é uma coisa muito interessante, uma vez eu vi uma tirinha de jornal, e na tirinha de jornal estava um índio com um osso no nariz, um osso na orelha, e um antropólogo diante dele falando: nossa, que bacana que vocês conservam a cultura de vocês, que legal que vocês guardam seus costumes antigos, isso é maravilhoso. E aí tinha uma tirinha embaixo, um cristão com uma Bíblia, e o mesmo antropólogo falando: como que você tem coragem de acreditar nesse livro antigo, nesse livro velho, esse livro que não tem mais sentido? Por quê? Porque nós vivemos 2 pesos e 2 medidas. Existe uma outra ilustração interessante, que o pessoal do movimento Nova Era fala, que a era do cristianismo era a era de peixes. Peixes vem da palavra ictus. Ictus era um codinome, era um tipo de um sinal que os cristãos usavam no Império Romano. Aquele peixinho, quando eu encontrava um cristão, eu começava a conversar, de repente eu chegava na terra e fazia um semicírculo. Aí a outra pessoa vendo isso, se ela fosse cristão, ela fazia um semicírculo embaixo formando um peixinho. Esses peixinhos que nós vemos nos carros. Aquilo era um código para que um cristão pudesse reconhecer outro cristão sem ter risco de vida. Aí veja que interessante. O movimento Nova Era diz o seguinte, que a era de aquário, quando começar, ela vai colocar o peixe no aquário. E ele lida com o enfraquecimento do cristianismo. Agora, olha que interessante. Quando eu comecei esses estudos, aproximadamente 21 anos atrás, eu já comecei a estudar apologética. Nós tínhamos essa primeira parte, o movimento Nova Era, que é destruir o cristianismo. Só que nós não fazíamos a mínima noção do granchismo, que é o comunismo, o marxismo cultural. Nós não fazíamos link. Esse link começou a aparecer em torno de 2010, quando alguns pregadores da área de libertação começaram a chamar a atenção para o envolvimento da esquerda. E isso trazendo perseguição contra a igreja. Hoje é coisa fácil. Você linkar movimento Nova Era com marxismo cultural é moleza, porque os dois ensinam a mesma coisa. Então, assim, eu tenho que entender que a Nova Era não é inofensiva. Na verdade, se você vai hoje nos Estados Unidos, existem grandes gurus budistas, grandes gurus hinduístas, que foram trazidos por gente influente. E o alvo é a apostasia, tirar o povo da fé. Nós temos que lembrar que em 1966, os Estados Unidos deu um grande passo de apostasia quando proibiu a Bíblia nas escolas.
Isso foi um grande fato. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma preparação dessa agenda anticristã. E é uma preparação, cada peça no seu lugar, de um grande movimento que nós sabemos por Apocalipse 13 que vai culminar na nova ordem mundial. Agora, isso é um processo. Isso é um avanço. Dentro desse avanço está o movimento Nova Era. Agora, veja, nós cristãos, qual que tem que ser a nossa postura em relação ao paganismo, ao neopaganismo? Risca. Nenhum contato. Não tem nada. Meu contato com eles tem que ser para pregar a verdade. Meu contato com eles tem que ser para anunciar o evangelho. Só que entenda, assim que se você abrir a boca, prepara que vai vir pedrada. Porque hoje em dia eles estão armados com unhas e dentes contra a igreja. E dentre as várias agendas que foram disparadas, nós vemos até que hoje em dia a agenda de minorias LGBT, nesse primeiro semestre, meu Deus, ela teve uma aceleração enorme. E qualquer coisa que você ouse falar, você é acusado de linguajar de ódio. Então, assim, o movimento Nova Era, ele vai encabeçar o neopaganismo. O neopaganismo que nós vivemos hoje. Se você chegar na Europa hoje, as festas de solstício, por exemplo, depois de amanhã vai haver o solstício de primavera. É uma data extremamente importante no calendário pagão e no calendário satânico. A quantidade de pessoas que vai participar dessas festas de solstício é enorme. Num continente onde 1% das pessoas professam que conhecem a Jesus. Não sei se você sabe hoje, proporcionalmente falando, Israel já tem mais pessoas que confessam Jesus como seu Senhor do que a Europa. Isso é o neopaganismo, porque o neopaganismo ele vem trazer um anseio. Agora nós temos que entender que tudo isso que nós vemos aqui no Antigo Testamento nos serve de baliza para compreender qual que tem que ser nossa postura. Agora nós temos que ter uma postura, não aquela postura mística. Nós temos que ter uma postura na palavra, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, falar da verdade do evangelho. E as pessoas que Deus for salvando, que Deus for trazendo, você orientá-las em relação, por exemplo, hoje, antes quando nós lidávamos com novos convertidos, eu tenho por hábito fazer um mapeamento espiritual. Pesquisar o que a pessoa fez, quais foram as práticas religiosas, qual foi o envolvimento, por que eu faço isso? Porque aí eu pego a pessoa, pego passagens bíblicas, e prego para a pessoa ensinando a verdade naquela área. Por exemplo, a pessoa foi espírita. Ela acredita em reencarnação. Aí eu pego lá o exemplo, Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo após isso o juízo. Eu pego Apocalipse 6, mostrando que a alma dos mártires está debaixo do altar. Eu pego o Monte da Transfiguração, mostrando que Moisés e Elias compareceram visivelmente ante Jesus. Nesse sentido, eu sou super a favor do mapeamento espiritual, porque eu creio que ele vai abreviar anos de evangelho. Não naquele sentido místico que se usava antes de fazer renúncia. Por exemplo, alguém que vem de uma vida de prostituição. Você vai pegar as passagens clássicas, Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:14, você vai pegar Gálatas 5:16 até quase no final do capítulo, você vai pegar, agora de cabeça não me lembro uma outra passagem, e você vai mostrar para a pessoa que aquela prática de prostituição, ela é uma prática condenada pela Bíblia. Agora, hoje em dia, eu tenho que incluir nessa pesquisa o marxismo cultural, porque ele tem sido algo extremamente presente, extremamente nocivo, extremamente danoso, a ponto de que existem crentes que acham que pode conciliar o comunismo e o cristianismo,
Ou ele não conhece cristianismo, ou ele não conhece comunismo, porque os dois são antagônicos, impossíveis de serem conciliados. Ou você defende um, ou você defende outro. E dentro dessa política aqui, de Juízes 2, a gente percebe o quê? Toda e qualquer mistura com o mundo, com as suas práticas, com as suas religiões, com povos pagãos, vai trazer complicação para o povo de Deus. Essa verdade que era apenas para o povo de Israel, ela vale até hoje. Nós temos capítulos clássicos em 1 Coríntios 10, falando sobre o texto do templo dos ídolos. Nós temos capítulos clássicos em 1 Coríntios 5, falando sobre a disciplina daqueles que são idólatras. Eu tenho que entender que neopaganismo é uma forma de idolatria, a feitiçaria é uma forma de idolatria. Entendeu? Eu tenho textos em 1 Coríntios 10 que me mostram que por trás do ídolo existe uma adoração demoníaca, um demônio sendo adorado. Então é muito importante eu pegar principalmente o novo convertido e ter um discipulado forte com ele, e ensiná-lo nesses caminhos tão elementares do cristianismo. Veja, cada geração de cristãos lida com um inimigo. Eu acho que um dos inimigos que a nossa geração, início do século XXI, está lidando é o marxismo cultural, juntamente com o hedonismo, que é a cultura do prazer. Então a igreja tem que se preparar, o ministério de gerações tem que se preparar, o ministério infantil tem que se preparar, porque a briga é lá nas gerações, a briga é lá com as crianças. Eu preciso ter obreiros muito bem preparados, conhecedores da palavra, que têm consciência do tipo de mundo que está lá fora. Um mundo que quer pegar seu filho, você igreja, e transformar no pior tipo de ateu. Isso é o que o mundo quer fazer. O mundo não cede para a igreja. A igreja às vezes tem a inútil tentativa de querer ser simpática ao mundo. Nós não somos pagos para ser simpático ao mundo, nós somos pagos para evangelizar. Só que o mundo nunca cede um milímetro. Eu estava ouvindo o Marcos Greconato falar uma ilustração, e com ele que eu aprendi isso, é verdade. O mundo não cede 1 milímetro. E a igreja, infelizmente, tem cedido para parecer simpática, para parecer boazinha, para se tornar mais palatável. Mas não é o nosso papel se tornar palatável, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação do grego, para a salvação do judeu, para a salvação de toda criatura. E quando a palavra é pregada corretamente, se ali tem um eleito, vai ser salvo. Esse é o meu papel. Não estou dizendo aqui que não possam haver estratégias de evangelismo criativo. Você pode ter um show de música cristã, você pode ter um teatro de música cristã, você pode ter um evento esportivo, desde que o evangelho seja pregado. Falando de pecado, falando de inferno, falando de condenação e falando do amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Não tenho nenhum problema com isso, desde que feito de maneira correta, sem aquela história, dá uma chance para Jesus. Isso não é evangelismo. Amém? E nós vamos ver daqui para frente o que Deus está querendo nos mostrar com isso. Preste atenção, versículo 3. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Olha o que Deus faz aqui. Lembra que nós vimos que os amorreus empurraram de volta os danitas, que os benjamitas não conseguiram tomar Jerusalém da mão dos jebuseus, que os próprios povos do vale, nós vimos no primeiro capítulo de Juízes, que os próprios povos do vale, a tribo, se eu não me engano, a tribo de José prevaleceu nas montanhas. Mas no vale ela não prevaleceu porque eles tinham carros de ferro. Quem fez aquilo foi Deus. Deus deixou aquele povo para te provar. E, gente, entenda.
O cristão diariamente está exposto às influências de um mundo anticristão. Cabe a você ser maduro, ser firme com o Senhor e não se misturar com todo esse lixo. Da mesma forma que Deus deixou aqui esses povos para provar, a nossa fé é provada diariamente. Assista uma aula de uma escola, assista um programa. Preste atenção que essa mídia, na sua grande parte demoníaca, conturbada, corrompida, vende como ideais de vida feliz. O tempo todo existem coisas que seduzem você a não ser quem você é, a mexer com a sua identidade cristã. Cabe a você estar firmado na verdade da palavra, porque se você não estiver firmado na verdade da palavra, daqui para frente vai estreitar. Daqui para frente você vai ter que ter um compromisso num nível que talvez você nunca pensou em ter. O seu compromisso com Jesus de Nazaré vai começar a ser testado de uma forma como nunca foi. E você tem que estar firmado na palavra, firmado em oração, firmado em santidade e com a alegria no coração pregar o Evangelho. Lembrando que em todos os tempos onde a igreja foi apertada, foram os tempos que a igreja mais cresceu. Foram os tempos onde pessoas foram ganhas para Jesus e nós temos essa oportunidade. Tem muita gente por aí que está procurando algo que não sabe. E o que ela está procurando é o amor de Jesus Cristo, é o Evangelho da salvação. Então esse é o nosso papel, mas entenda, você vai ser testado das mais variadas formas. Pastor, isso é batalha espiritual? Tá pior. Não pense que o maligno vai parecer que nem um chifrudão, capetão. Ele vai vir com sistemas de raciocínio, formas de pensar, sutilidades que vão minando a sua fé e vão destruindo a sua fé com pequenas implosões. Por isso que várias igrejas estão cheias de crente morto, mundano, vazio de Deus, sem expressar o Espírito, não flui nos dons, não flui no ministério de oração, não evangeliza, não lê a Bíblia. A fé já foi para o vinagre. Cabe a você cultivar os bons hábitos cristãos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Deixa eu te explicar uma coisa. No capítulo, a cronologia de Juízes não é exata. Você vai ver mistura de pontos. Num ponto você vai ver que Josué morreu. No outro ponto você vai ver que Josué despediu o povo. Por quê? Porque quem fez a compilação do livro de Juízes não estava preocupado com isso. Aqui Josué ainda estava vivo. Aqui é uma explicação do que o escritor de Juízes quis dizer no capítulo anterior sobre deixar aqueles povos para provar-lhes. Esse é um início didático, mostrando no passado por que Deus fez aquilo no futuro. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres,
no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Veja que interessante, gente. Quem criou os presbíteros foi Deus. Porém, presbíteros são a figura do Novo Testamento, é a liderança do Novo Testamento. Mas nós vemos na história de Israel líderes fortes, nós vemos na história de Israel anciãos, esse é o correto, anciãos. E aqui a Bíblia nos mostra que enquanto Josué e os anciãos estavam vivos, a coisa ia bem. Lembra daquela passagem, sem profecia o povo perece? Quando eu vejo essa passagem, gente, eu não tenho que interpretar ela de uma maneira errada. Normalmente, quando se usa essa passagem, aqui no Brasil em geral, eles querem dizer o seguinte: se não tiver profetada na igreja, o povo vai perecer. Não é isso, gente. A maior profecia que tem é a pregação do Evangelho. Cada vez que eu estou pregando a Bíblia para você, eu estou sendo profeta de Deus na sua vida. Cada vez que eu faço uma exortação segundo a verdade de Deus, eu estou sendo profeta de Deus na sua vida. Cada vez que eu te faço uma advertência, um consolo, um incentivo em cima da Bíblia, eu estou sendo profeta de Deus. O problema é que nós reduzimos o ministério profético a uma cartomante gospel. E ministério profético não é cartomancia gospel, embora, fique bem claro, eu acredito que de maneira excepcional, Deus possa se comunicar de uma maneira que Ele bem entende, de maneira extraordinária, usando uma pessoa no dom de profecia. Nós vemos isso muito claro no livro de Atos. Aí alguém vai dizer, mas isso aí é só em Atos. Não, não é só em Atos, porque a igreja continuou, ela foi para a Europa e em Corinto havia profetas. No Oriente Médio, em Antioquia, havia profetas. Pessoas que sequer andaram próximos com Jesus. O grande ministério de implantação das igrejas asiáticas e europeias veio da igreja de Antioquia. Uma igreja que tinha vários profetas, entre eles Nicanor, Lúcio de Cirene, Barnabé. Entendeu? Então eu preciso tomar muito cuidado. O que eu não posso aceitar é cartomancia gospel. Mas é muito importante para o povo se manter na linha a pregação do Evangelho. Uma liderança bem centrada, uma liderança bíblica, sólida na palavra. Porque sempre que essa liderança é removida, o povo perece. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, coisa mais importante, olha, ministério mais importante que você tem. O seu cônjuge, em primeiro lugar, e os seus filhos. O que acontece? Uma igreja que não se preocupa com o ministério de gerações é uma igreja condenada à morte. Porque o maligno, através dos mais variados estratagemas, tem todo o interesse nas próximas gerações de crentes. Aqui fica bem claro nesse texto. Talvez um dos piores níveis de batalha espiritual é a batalha de gerações. De você conseguir passar o bastão de um evangelho vivo, verdadeiro, para nossos filhos nascidos de novo. Por quê? Porque Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E esses filhos precisam ter uma experiência de novo nascimento e crer em Jesus. Só que eles só podem crer ouvindo a palavra. E eles só podem ouvir a palavra numa igreja. Só que eles não podem pegar o seu carro
e vir para a igreja. Eles não podem pegar o seu celular e pedir um Uber e pagar com o seu cartão de crédito. Ah, pastor, mas o meu filho ora bonito almoçando. Olha, se o seu filho, agora que você vai para a igreja, não orar bonito a hora que você for almoçar, meu amigo, você está muito pior do que você pensa. Porque qualquer criança aprende por imitação. E quando ela vê o pai e a mãe orando, e as crianças, nós sabemos, elas gostam de ter esse papel de proeminência, elas vão querer orar bonitinho, fechar os olhos, cruzar a mãozinha. E se você não cuidar, aquela coisa mais linda que fechava a mãozinha, os olhinhos para orar, quando tiver 12, 13 anos, vai ter sido transformado pelas escolas modernas no pior tipo de ateu anticristão. Incrédulo, versão 2.0. E o culpado é você, que não levou seu filho para a igreja, que não fez o seu papel. E entenda, um dia você vai estar de cara a cara com Deus, e você vai explicar direitinho para Ele o que você fez com o principal ministério que Ele te entregou. Você pode ter certeza disso. Quem avisa, amigo é. Cuidado. Às vezes pode parecer duro, às vezes pode parecer chato, mas nós queremos o seu bem. Nós não queremos ver a inocência da infantilidade se desdobrar numa adolescência corrompida por prostituição, por droga, por alcoolismo, por noções anticristãs. E só existe um jeito disso não acontecer: expor os nossos pequenos à palavra de Deus. Em todos os seus aspectos. Cabe a você discipular os seus filhos, com todo capricho, com todo cuidado. Deveria ser a coisa mais importante que você tinha que fazer na sua vida. Mas para muitos, estão sendo infelizmente negligentes. Ainda é tempo de arrepender. Ainda é tempo de mudar. Deus é poderoso. Nós vemos vários exemplos da Bíblia. A pessoa estava em desobediência, caiu a ficha, se arrependeu, mudou de vida. O poder de Deus vem e restaura tudo aquilo que estava errado. Não é tarde. Coloca a mão na consciência e começa a agir nessa área. Por quê? Veja o que acontece. Olha que interessante, versículo 12. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Eles não só abandonaram o Senhor, como seguiram outros deuses. Cultos malignos a Baal e Astarote, que são divindades ali cananitas, na região do Oriente Médio. Astarote atravessa a história mudando de nome como Rainha dos Céus. Baal atravessa a história mudando de nome, sempre ligado ao Deus Sol, que no Império Romano era conhecido como Solos Invictus. Essas divindades, elas atravessam todos os povos. Você pode ver a marca das culturas. Ou é adoração ao sol de maneira direta ou indireta, ou é adoração a Deus a mãe com a criança. Gente, uma geração, que não teve uma liderança consistente, corrompeu. E nesse caso aqui é terrível por quê? Porque eles estão debaixo da aliança mosaica, despertou a ira do Senhor. Hoje em dia, lógico que Deus também fica irado. Apostasia é algo muito sério. Nós vemos isso nas citações do livro de Hebreus. Apostasia é um risco real para o cristão. Porém, aqui a consequência era física, era pior ainda. Nem sei se a palavra física, porque também no Novo Testamento muitos estão fracos e doentes. Na verdade, o mesmo princípio, a gente percebe ele ser um princípio perene, que vem se arrastando
por toda a história bíblica. E a narrativa continua. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. O que acontece, gente? Uns chamam de brecha. O Gran Conato fala, quando o povo de Deus desobedece, algo ruim acontece. Uns vão falar, olha, não dá mole, irmão. Não importa o nome que você vai dizer, todos eles têm um ponto em comum: desobediência. E a desobediência gera problema. A intensidade do problema é controlada pela graça de Deus. Nós não podemos tratar a desobediência como uma matemática exata. Porém, nós vemos em geral, na vida dos crentes, que quando eles desobedecem, problemas vêm, consequências vêm. E aqui o que acontece, a gente percebe na vida financeira desse povo. Foram entregados a ladrões, a salteadores, a gente que espoliava os seus bens. Pessoas contrárias a eles. Por quê? Porque estavam debaixo da disciplina do Senhor. Já falei para vocês, irmão. Começou a acontecer alguma coisa errada, liga a antena. Começou a interferir na sua comunhão com Deus, através da oração, através da leitura bíblica, através da comunhão nos cultos. Liga a antena. Pode ser que você esteja debaixo de uma disciplina do Senhor. Tem que ficar atento. Veja, um cristão não pode viver sempre em guerra. A Bíblia nos mostra, lá em Eclesiastes 3, que Deus traz para nós tempos de guerra e tempos de paz. Tempos de edificação e tempos de luta. É lógico que a lista de Eclesiastes 3, ela quer mostrar dentro da poesia hebraica, naquele binário de opostos, ela quer tentar exprimir ali todos os aspectos da experiência humana. Mas eu posso, através de uma conjectura, tirar algumas verdades que estão ali. E posso ver algumas verdades que estão ali na minha vida. É importante o exame. Agora veja, tem gente que passa problema porque está em perseguição. Igreja de Esmirna, eles perdiam os bens, perdiam seus empregos e iam ter que morar em cavernas, numas montanhas extremamente frias. Passavam fome, sede, frio e toda sorte de privações. E é uma das poucas igrejas do Apocalipse que não recebe reprimenda. Por quê? Estavam debaixo de perseguição. Mas não é nosso caso hoje. Nós temos liberdade de viver a vida cristã. Então não estamos ainda encaixados nesse contexto. Se as coisas começam a dar errado, cabe a você abrir um período de oração, buscar um aconselhamento maduro, examinar a sua fé, ver se você não se colocou através de uma desobediência, numa disciplina do Senhor. Se foi isso, corrige. Não precisa sofrer. É muito importante você estar pronto a obedecer ao Senhor, sem reservas. Tem gente que deixa os problemas criar barba. Eu conheço cristãos que estão amarrados no mesmo tipo de problema há anos. Nunca se libertam, nunca se transformam. Sabe por quê? Porque não tem peito e não tem a fibra de tomar uma posição drástica contra aquilo e não aceitar mais. Cristianismo, eu gosto dessa frase do Rodolfo Abrantes.
Cristianismo não é para frouxo. Cristianismo é para quem é firme no Senhor. Porque o cristianismo vai exigir de mim posições firmes. Nem sempre posições agradáveis. Amém? Amém. Seguindo um pouco mais. Versículo 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. O que acontece? Veja, o livro aqui está nos explicando por que Deus mandou juízes. A ideia do Senhor era uma teocracia. Nós percebemos desde o livro de Deuteronômio a presença de anciãos. Esses anciãos estavam presentes no livro de Juízes. Teria que ser suficiente a obediência à palavra. E através dessa obediência, por causa da aliança de Moisés, a aliança mosaica, Deus cuidaria de tudo. Só que quando entrou a desobediência, entrou o juiz. E o juiz que ele fazia, a primeira coisa, botava a casa em ordem. Fazia uma faxina geral. Só que aqui o livro está nos mostrando que mesmo depois desses juízes, o povo voltava a desobedecer. E normalmente a encrenca aqui, você vai perceber em Juízes, uma marca geracional. É muito comum a contraposição de gerações de juízes. Uma geração obediente e uma geração desobediente. Lógico, o escritor faz isso de maneira inspirada, de uma maneira genérica. Porque você vai ter contaminação tanto na geração anterior como fidelidade na geração posterior. Só que aqui o livro está tratando da grande maioria do povo. Nós não podemos esquecer do chamado juízo coletivo e da chamada bênção coletiva. Ela é notória no Antigo Testamento. Eu gosto principalmente do exemplo de Acã. Acã pecou no anátema. A família toda morreu. Foi riscada. Não tem mais descendência de Acã. Morreu todo mundo. Coletivo. Juízo coletivo. Isso é muito comum no livro de Juízes. Agora, nós temos que entender o seguinte. O juiz, ele andava numa pequena região. Um juiz não tinha uma força nacional, como Moisés teve, como Josué teve, como o próprio Caleb, admirado por todos. E acontecia, inclusive, em Israel, de ter um juiz julgando a leste, influenciando numa região, e um outro juiz julgando a oeste. Acontecia em Israel de ter um juiz ao norte e de ter um juiz ao sul, porque eles não tinham força nacional. Foi uma época muito difícil da história de Israel, uma época de muita desobediência. Amém? Amém. E avançando um pouquinho mais. 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Gente, inconstância espiritual. Se existe um grande perigo na vida do crente, inconstância espiritual, Tiago fala na sua epístola. O homem de ânimo dobre. Gente, inconstância espiritual é um câncer.
Precisa ser extirpado. Tem crente que é assim, quarta-feira ele está bem, domingo ele está desanimado. Segunda-feira ele acorda expulsando o demônio. Terça-feira está pensando em ir para a igreja. Quarta-feira ele lê a Bíblia. Quinta-feira ele nem ora pelo alimento. Isso é mais comum do que você pensa. Esse povo aqui era extremamente inconstante. E veja que interessante. Deus sustentava porque ele levantava juiz, ele promovia a obra, ele promovia uma restauração espiritual e ele trazia o povo de volta. Assim que Deus tirava a sua mão, esse povo se rebelava e desobedecia. Até hoje é assim. Eu costumo dizer que alguns exemplos, gente, isso é uma alegoria minha, que a igreja deveria ser como no Novo Testamento, com todas as orientações dos apóstolos. Mas infelizmente ela é como no Antigo Testamento, com toda a desobediência do povo. É um joguinho de palavras que eu faço, mas pode ver o quanto nós somos obstinados, inconstantes e desobedientes. Constância, gente. Você não pode se basear. Como que eu combato a inconstância? Vou te dar uma das mais variadas formas. Não ande segundo as suas emoções. Se você andar segundo as suas emoções, você vai ser levado para lá e para cá por suas emoções. O dia que você estiver alegre, você está espiritual. O dia que você estiver triste, você está carnal. O dia que você está com problema, você está desviado. O dia que o problema foi resolvido, você está dando glória a Deus, aleluia. Cuidado. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrompido. Veja, é uma coisa curiosa. Eu fiquei sabendo, teve um conhecido meu, esse conhecido agora imagino está no Canadá. E foi um dos primeiros calvinistas que eu conheci. E ele teve uma tese na formação, acho que da faculdade dele ou do mestrado, e a tese dele foi a seguinte: a contaminação pentecostal em igrejas reformadas históricas. E esse irmão, ele era membro, eu tinha um contato muito grande com uma grande igreja aqui de Curitiba. Mas pense numa grande igreja, uma das maiores, uma igreja histórica, tradicional. E nessa igreja ela se dividiu em células, nada contra o trabalho nas casas. Quem dera eu tivesse 1000 pontos de pregação do evangelho para ganhar almas, com 1000 evangelistas, pessoas dispostas a pregar o evangelho e ajudar a cuidar daqueles que fossem salvos, trazer para a igreja, para se tornarem discípulos de Cristo. Eu não tenho problema nenhum, nossa igreja funciona nas casas. Agora, o meu problema é quando você pega uma estrutura de célula e você bota um líder com característica de pastor, e ele não é o simples pregador do evangelho como deveria ser, e aí ele começa a ensinar coisas como ensinava nessa igreja, que para você ouvir Deus, você precisa ouvir o seu coração. A Bíblia fala exatamente o oposto, que o coração do homem é corrompido, é enganoso. Isso é uma contaminação pentecostal em igrejas históricas, que jamais pensariam nisso. Talvez a igreja nem sabe que esse tipo de coisa é ensinada, porque perdeu-se o controle. Em nome de fazer número, em nome de um sistema, se perdeu a qualidade. Diferente, eu lembro quando eu fui salvo, você chegava nas igrejas pentecostais históricas, um irmão te convidava: ó, fulano, você não quer ir lá em casa quinta-feira? Você fala: por quê? Ó, quinta-feira vai ter um ponto de pregação, vão pregar o evangelho lá. Você chegava lá, tinha um irmão, cantava 2 hinos, o outro fazia uma pregação bem básica e anunciava Jesus, e fazia o apelo. E tinha gente que cria e ficava. E oravam pelos doentes, oravam pelos enfermos, oravam por uma questão ou outra. Muita gente no Brasil foi ganha nesse trabalho nas casas. Mas uma coisa é um ponto de pregação,
Outra coisa é eu querer pegar um crente despreparado e transformar ele numa espécie de pastor júnior. Esse é o calcanhar de Aquiles, e aquilo que eu não concordo com as igrejas em célula. Embora eu creia que a igreja do século XXI vai funcionar nas casas. Para mim vai ser a grande marca da igreja do século XXI. Porque são igrejas urbanas, em grandes áreas territoriais. Uma série de motivos, um dia eu vou compartilhar isso. Mas são grandes áreas territoriais, horários de trabalho cada vez mais apertados, dificuldade de deslocamento durante a semana cada vez maior, pessoas dormindo cada vez menos, tendo menos tempo. Então a igreja precisa chegar no local de trabalho, a igreja precisa chegar no bairro da pessoa. Os filhos daquela pessoa precisam ser discipulados por irmãs cheias do Espírito Santo, que vão pregar o evangelho para aquelas crianças. Essa é a vida da igreja. Nesse ponto eu sou super a favor. Passou disso, sou totalmente contra. Amém? Mas vamos caminhando aqui para o fim. Versículo 20. Não, 21. 20. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. O que Deus deixa de presente? Um enorme teste espiritual para Israel. E Israel se vê em altos e baixos, ora servindo o Senhor debaixo do juiz, ora servindo a Astarote e aos Balaíns, e a idolatria despertando a ira de Deus. Hoje em dia, nós somos submetidos a teste, sempre. O tempo todo o cristão está tendo uma oportunidade ou de testemunhar de Jesus, ou de desobedecer a Deus. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Cabe a nós, na dependência do Espírito Santo de Deus, na dependência das verdades da palavra, numa comunhão plena com a igreja do Senhor, andar em vitória, em constância, independente daquilo que acontece, servir o Senhor de todo o coração, com todo amor, com toda intensidade, como se de verdade Ele sendo o primeiro na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudando em nossa fraqueza, o Senhor venha nos capacitando, nos dando graça, discernimento e principalmente, Senhor, equilíbrio e constância. Sê conosco, vem com o teu poder, em nome de Jesus.